Muito bom dia, caras e caros camaradas. Permitam-me que saúde todos na pessoa do Presidente do Congresso, o Fernando Jorge, e na pessoa do Secretário-Geral da Corrente, o Carlos Trindade, e considerem-se, por favor, todos cumprimentados nessas duas pessoas. Em primeiro lugar, e a primeira palavra é para vos dizer que vos trago as saudações amigas e solidárias da Ana Catarina Mendes, que ainda é hoje Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista e que não pode estar aqui presente. Estes dias têm sido dias agitados. Hoje, ela, como líder parlamentar, teve que estar na posse do novo governo. Naturalmente, seria politicamente um escândalo que a líder parlamentar do partido do governo não estivesse na posse desse governo. Amanhã temos uma Comissão Nacional do Partido, onde haverá algumas mudanças na direção do partido, designadamente a mudança do número 2 da estrutura, e é só por isso que ela não está aqui. Disse-me ela diretamente, com muita pena, porque queria muito fechar o seu mandato de Secretária-Geral Adjunta nesta circunstância. Seria também simbólico e seria uma mensagem da sua intenção política, mas ela está em espírito, está convosco e pediu-me para vir aqui porque sabe que eu transmito com todo o gosto e também com o meu gosto pessoal de estar aqui essa solidariedade e essa presença junto dos camaradas da corrente sindical socialista da CGTP. Eu queria dizer-vos duas ou três coisas em termos políticos. Indo, penso eu, ao encontro dos temas que são os temas que vos ocuparão neste Congresso. A governação do país. Eu penso que podemos dizer que, como formato, a geringonça morreu. Como formato. Não há acordos escritos, não há aquela formalidade que foi necessária no princípio da anterior legislatura, porque tínhamos um Presidente da República que estava a fazer tudo para impedir que as coisas acontecessem, e uma das coisas que ele inventou era que tinha um pouco escrito para ele saber, para ele poder ler bem, escritinho no papel, o que é que estava e o que é que não estava, e teve que se fazer. Mas isso desta vez não é necessário. E, portanto, desse ponto de vista, na formalidade, a geringonça morreu. Mas eu até gosto mais de outro termo, que é a esquerda plural. A esquerda plural continua. Ou seja, os vários partidos da esquerda portuguesa, os vários partidos que representam de maneiras diferentes a esquerda portuguesa e que designadamente representam os interesses das classes trabalhadoras no Parlamento, continuam apostados em transformar a maioria numérica numa maioria política no Parlamento. Isso é o que importa, isso é o que tem que continuar. Temos que saber continuar na diversidade. Na realidade, a esquerda sempre foi plural em democracia. A esquerda só não é plural, a esquerda só é homogénea em ditadura. Ou quando há uma ditadura de direita que não deixa que a esquerda se manifeste, ou quando há ditaduras de esquerda que não deixam que as outras esquerdas se manifestem. Historicamente, já tivemos essas duas circunstâncias no mundo e na Europa, mas sempre que há democracia, as esquerdas vivem na pluralidade. Há vários partidos, há várias ideias, há várias correntes, e é assim que tem que procurar trabalhar, e é isso que temos que continuar a fazer. Mas nós, enquanto socialistas, julgo eu, temos que assumir uma grande responsabilidade. E a responsabilidade é, nós, socialistas, temos que ser os principais garantes, os principais defensores desta ideia de que a esquerda plural no seu conjunto pode fazer alguma coisa por este país, pode fazer alguma coisa pelos de baixo, pode fazer alguma coisa pelos que trabalham, pode fazer alguma coisa de relevante por aqueles que realmente fazem andar o país e que são aqueles que trabalham, é a classe trabalhadora, são as classes laboriosas, são aqueles que realmente fazem andar o mundo. Nós, socialistas, temos essa principal responsabilidade. Não são os outros que têm essa principal responsabilidade. Nós somos os mais votados, somos nós que vamos constituirmos governo. Não estive a ver as notícias minuto a minuto, mas penso que já terá tomado posse a esta hora e, portanto, nós temos que assumir essa principal responsabilidade. Esse património dos últimos 4 anos. Mas esse património dos últimos 4 anos não é já fizemos tudo. Não. Esse património dos últimos 4 anos é fizemos bastante, mas há muito por fazer, há muito que falta fazer, há muito que ainda não se conseguiu fazer. E isso também é uma responsabilidade. E essa responsabilidade temos que assumir todos, designadamente na questão do trabalho. A questão do trabalho é uma questão central e nós temos que assumir que o trabalho não é uma mercadoria. O trabalho não é mais um fator de produção.
O trabalho não é comparável com uma máquina ou comparável com uma matéria-prima. O trabalho são as pessoas. O trabalho, a dignidade do trabalho é a dignidade das pessoas. A dignidade dos trabalhadores é a dignidade de uma sociedade decente. E esse, para nós, é um ponto essencial. E essa questão não está submetida ao voto. Os direitos fundamentais não se decidem neste voto ou naquele na Assembleia da República. Os direitos dos trabalhadores são direitos fundamentais. São direitos que uma sociedade democrática preserva para além da lei. Mesmo para além da Constituição, porque sem isso nós não seríamos uma sociedade civilizada. E nós temos que nunca perder de vista que a dignidade do trabalho é a dignidade de todos nós, independentemente daquilo que façamos na sociedade, é a dignidade da forma como nós pertencemos ao mundo, e aí há muito para fazer. Nós podemos até discordar em aspectos mais ou menos importantes da legislação laboral, acharmos que devia ser mais assim, que devia ser mais assado, e essa divergência política concreta é normal, acontece. Existe, mesmo entre sindicalistas, há diferenças sobre se devia ser mais assim, se devia ser mais assado. Entre partidos diversos na Assembleia da República à esquerda há diferenças, mas, para além dessas diferenças, o valor fundamental da dignidade do trabalho, o valor de que os trabalhadores, o trabalho não é uma mercadoria, é algo que nós temos que afirmar de forma muito clara e temos que afirmar como um património nosso e como uma luta nossa. E o Partido Socialista nunca se pode esquecer disto, porque não há partidos socialistas ou partidos sociais-democratas, em honra ao Naumann, que está habituado a outra terminologia. Não há partidos trabalhistas, socialistas, sociais-democratas, sem essa ligação ao mundo do trabalho, sem esse foco nos direitos dos trabalhadores. E se algum dia nós esquecermos isso, esquecemos qual é a nossa matriz, esquecemos qual é o nosso papel na sociedade, esquecemos qual é o nosso papel na República, e se nós esquecermos qual é a nossa matriz, estaremos mortos mais tarde ou mais cedo, e nós não podemos nunca perder essa orientação. E estes princípios têm que se concretizar na prática. Nós podemos até não ser anticapitalistas, no sentido de não termos como bandeira acabar com o capitalismo. Até podemos preferir falar mais de variedades de capitalismo. O capitalismo americano é diferente do capitalismo sueco, o capitalismo português é diferente do capitalismo alemão. Agora, uma coisa é certa, nós continuamos a ter um grande desequilíbrio, designadamente em termos de distribuição de rendimentos, entre a fatia que vai para o capital e a fatia que vai para o trabalho. Isso tem que ser corrigido. Nós continuamos a aumentar as desigualdades, nós continuamos a deixar que as desigualdades sejam enormes e injustificadas nas nossas sociedades, realmente na sociedade portuguesa, e nós continuamos a dar mais oportunidades ao desenvolvimento do capital, à parte do capital no bolo social, do que damos ao trabalho. E isso tem que ser corrigido. E nós, socialistas, valorizamos a concertação social. Mas a concertação social não são só os patrões, porque a concertação social não é um diálogo a dois entre o governo e o patronato. A concertação social também são os trabalhadores, também são os trabalhadores organizados, são os sindicatos, é a sua ação, as suas reivindicações, o seu papel na sociedade e neste mundo. E isso nós temos que valorizar. Mas para valorizar isso também temos que valorizar aqueles que querem negociar. Porque talvez não se consiga tudo através da negociação. Às vezes é preciso fazer greves, às vezes é preciso contestar, é preciso fazer manifestações, mas temos que valorizar a capacidade para extrair progresso, para extrair avanços, para extrair rendimentos, para extrair mais direitos através da negociação. E aqueles que sabem negociar, aqueles que querem negociar, aqueles que obtêm vitórias com a negociação, aqueles que conseguem progredir através da negociação, prestam um grande serviço aos trabalhadores, prestam um grande serviço ao país, e nós temos que dar força àqueles que trabalham pelos trabalhadores, àqueles que lutam pelos trabalhadores, mas que são capazes de fazer também o trabalho da negociação. E por causa da luta política, por causa da luta partidária, alguns às vezes confundem as coisas e deixam de lado a negociação quando podiam ganhar através da negociação. E nós temos, como socialistas, de, em primeiro lugar, ir pelos caminhos onde podemos obter as coisas de forma mais segura. E a negociação é uma forma, muitas vezes, a mais segura de obter resultados. Depois, é claro que os trabalhadores têm direito à greve, têm direito à contestação, têm direito à manifestação. Nós não podemos nunca negar esse direito, porque é
é da matriz da democracia, da nossa matriz, respeitar e defender esses direitos. Mas a negociação é importante. E penso que os socialistas, os trabalhadores socialistas, os sindicalistas socialistas têm um papel grande em afirmar esse valor. Vamos tirar da negociação tudo aquilo que se pode tirar da negociação. E claro, negociar é ser duro, é exigir aquilo que temos direito, é querer progredir, é saber que é preciso mais, é saber que é preciso avançar, é saber que ainda não se fez tudo aquilo que se devia fazer e que se pode fazer, e têm que ser exigentes os sindicalistas e os trabalhadores, mas pode-se trilhar esse caminho e nós temos que incentivar aqueles que querem trilhar esse caminho. E aqui, para terminar, queria dar-vos ainda duas notas. Em primeiro lugar, a relação entre os socialistas como partido e os trabalhadores sindicalistas, militantes, ativistas sindicais que partilham connosco esta ideia do socialismo. Há uma coisa que nos caracteriza no Partido Socialista, é que nós nunca tivemos, nem temos, nem podemos ter a ideia de que o partido dê instruções ou dê orientações aos seus sindicalistas. Para nós, a autonomia, a liberdade dos sindicalistas e dos trabalhadores para decidirem por si próprios aquilo que acham que devem fazer em cada momento, quais devem ser as suas posições, são eles próprios, são vocês próprios que têm que decidir, e dentro do Partido Socialista não é possível imaginar outro tipo de relação. Ninguém pense que nós continuaremos a ser o PS que somos se alguém no PS entendesse que podia dar orientações, podia dar linhas de conduta, podia dar palavras de ordem aos sindicalistas socialistas. Isso já não seria o PS, isso já não seríamos nós. E, portanto, o valor da autonomia dos trabalhadores, das suas organizações, dos seus dirigentes, dos seus militantes, dos sindicalistas, esse valor dessa liberdade, dessa autonomia, para nós é fundamental. E quero-vos garantir que ninguém na direção do PS pensaria que poderia tentar, também se tentassem certamente não conseguiriam, mas ninguém pensaria que podia tentar essa forma de controle do vosso trabalho, porque isso faz parte da força do sindicalismo livre, reivindicativo e socialista, essa liberdade de ação, essa liberdade de pensamento, essa liberdade de organização, essa autonomia. Mas por outro lado, e por isso mesmo, e a par disso, nós queremos liberdade de funcionamento, liberdade de ação, liberdade de organização em todas as estruturas. E em todas as estruturas vale a pena continuar a lutar pela democracia no movimento sindical, pelo respeito por todos no movimento sindical. E dentro das centrais sindicais é justo que os socialistas sejam os principais portadores da bandeira da liberdade dentro da organização sindical. O Partido Socialista é um partido plural. Toda a gente pode dizer, sendo militante e dirigente do Partido Socialista, pode dizer mal da direção do partido, pode dizer mal do governo, pode dizer mal do Secretário-Geral. Nós temos visto que mesmo quando estamos no governo há sempre camaradas que sistematicamente estão a dizer que estão em desacordo com isto e estão em desacordo com aquilo. Há sempre camaradas que até vêm dizer que o governo que é mau ainda antes do governo estar empossado, como foi o caso mais esta vez. E, portanto, essa liberdade que nós temos no Partido Socialista para estar de acordo e para estar em desacordo, nós também a queremos ter em todas as outras organizações em que estamos e também no movimento sindical. E o que nós temos que trabalhar também no movimento sindical é para que as estruturas sejam cada vez mais democráticas, deem cada vez mais liberdade de expressão a todas as correntes que existem no movimento sindical e não sejam controladas pela maioria da ocasião ou até por estruturas que não são provavelmente estruturas do movimento sindical. Mas isto significa também que nós temos que revitalizar a relação entre o partido e os seus sindicalistas. Eu não sei se todos os meus camaradas de Secretariado Nacional estarão de acordo comigo, mas é a minha opinião. Eu acho que nós não temos ainda a relação que devíamos ter entre o Partido Socialista e os seus sindicalistas. Acho que às vezes parece que andamos de costas voltadas, para dizer a verdade. Não quer dizer que os sindicalistas às vezes também não tenham as suas responsabilidades nessa situação. Também não estou aqui agora a fazer de conta que sou o tipo simpático que vem dizer que vocês têm sempre razão. Não quer dizer que seja isso. Mas na realidade, os desafios que aí vêm e que foram já hoje mencionados, quer por Naumann, quer pelo Carlos Trindade, mais explicitamente aqui, são desafios que só podem ser vencidos se nós tivermos entre o partido e os seus sindicalistas, estejam nesta central, estejam na outra central, estejam na CGTP ou estejam na UGT, nós precisamos ter um tipo de relação mais aberta, mais produtiva, porque nós precisamos de vós. Nós todos, como partido, precisamos dos sindicalistas. Precisamos de quem dê voz às coisas que estão por fazer.
Precisamos de quem seja capaz de contestar com as nossas ideias as coisas que possam estar a ser mal feitas em cada momento, e há sempre coisas que estão a ser bem feitas e, ao mesmo tempo, coisas que também estão a ser mal feitas. Isso é vital e fundamental para que o Partido Socialista saia bem daquilo que estamos a fazer. E, meus caros camaradas, eu já estou a alongar-me, mas quero só deixar-vos mais uma palavra. Esta relação mais produtiva, mais profícua, mais profunda, mais assídua entre o Partido Socialista e os seus sindicalistas é muito necessária, porque os desafios estão sempre a mudar, são cada vez mais exigentes e cada vez há mais riscos. Aquilo de que se fala, os novos sindicalismos, os novos movimentos sociais, o facto de, talvez nós ainda não estejamos a ver isso no nosso país, mas já vimos noutros países em que há transferências diretas de muito à esquerda para muito à direita em termos de resultados eleitorais. O facto de que uma governação mais inclinada à esquerda cria tensões novas entre diferentes formas de lidar com a questão dos trabalhadores, são dificuldades grandes. E nós vimos nos últimos anos algumas dessas dificuldades. De maneiras diferentes, houve sindicatos, enfim, tradicionais, que fizeram alguma radicalização de posições porque havia novos sindicatos a concorrer no terreno, houve sindicatos novos que saíram das grandes famílias sindicais para tentarem abordagens mais diretas, digamos assim. Nós não podemos pensar que nós é que temos sempre razão em cada um desses conflitos. Nós temos que pensar que há movimentos sociais, há movimentações, há aspirações, há algum desencanto às vezes com a política em geral, e o desencanto com a política às vezes também afeta o sindicalismo, às vezes também é desencanto com outras estruturas que existem na sociedade, e nós temos que ser capazes de dar a resposta a isso, temos que ser capazes de nos atualizar, de ir buscar mais gente, de perceber melhor os problemas, de ligarmos melhor uns com os outros, e saúdo a capacidade de relacionamento entre os camaradas que estão mais ativos deste lado do movimento sindical com os outros que estão mais ativos do outro lado do movimento sindical. Essa relação, essa capacidade de dialogar, essa capacidade de trabalhar, de pensar os novos desafios e de dar resposta é essencial para que nós continuemos a ser capazes de procurar e encontrar respostas para os problemas do país e para os problemas dos trabalhadores e para os problemas daqueles que mais precisam de que a sociedade no seu conjunto dê respostas. O desafio que aqui vos deixo é um desafio para vocês, é um desafio para mim e para todos aqueles que estão numa ou noutra posição a militar mais no partido do que nos sindicatos. É que nós temos de ser capazes de encontrar uma forma de relação mais estreita, mais produtiva, mais assídua, ouvirmos melhor, frequentarmos melhor uns aos outros e sermos capazes daí, continuando cada um na sua função. Claro que nós não podemos confundir as funções, continuando cada um na função, cada um no seu papel, cada um no seu caminho, mas fazermos algo que é da nossa responsabilidade. Nós não estamos no governo para termos o governo. Nós estamos no governo para ajudarmos a sociedade a corrigir algumas injustiças, a corrigir algumas desigualdades, a criar novas oportunidades para aqueles que fazem a riqueza de um país e que fazem a riqueza do mundo, que são aqueles que metem a mão na massa e trabalham e aqueles que os representam. Muito obrigado pelo vosso trabalho.